pão a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada dizimista deste ministério. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes, aqueles que ofertam, Senhor, até além, Senhor amado, daquilo que poderiam, Senhor. Se esforçam, Senhor, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, porque, como nós acabamos de cantar, é tudo dele, e por ele, e para ele. Nós somente devolvemos, Senhor, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando cada semente, Senhor, semeada neste lugar. Que essa semente venha multiplicar em abundância. É o que nós te pedimos e tudo te consagramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem espécie, você pode trazer ou fazê-lo pelas... Amém? Glória a Deus. Pastor Moisés vai estar encerrando hoje a série Amor Obstinado. Como foi boa essa série, né? Como é bom saber, que Deus abençoe, como é bom saber que Deus nos ama com um amor incondicional, um amor perfeito. E hoje ele vai fazer um encerramento. Eu sei que Deus já colocou uma palavra poderosa no coração, né, no espírito do pastor Moisés. Eu quero chamá-lo. Enquanto o pastor Moisés vem, tem algum visitante pela primeira vez hoje? Os casais aí, é a segunda vez, né? O casal tiveram domingo, sejam bem-vindos novamente, em nome de Jesus. Vitória, é a primeira vez? Nossa, como ela está diferente. Está mais amadurecida, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Vem, pastor Moisés. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Para Deus falar no mais íntimo, no profundo, no oculto do nosso ser. Amém? Porque nós não viemos aqui para ouvir a voz da mulher, nem a voz do homem, mas nós viemos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças. Oh, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Que o Senhor venha usar o pastor Moisés agora nesta hora. Ô, Senhor, que o Senhor venha falar através dos lábios dele, trazendo, Senhor amado, refrigério para a nossa alma, trazendo, Senhor, acréscimo à nossa fé. Ô, Senhor, e a tua palavra, Senhor, ela é espada, ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Que haja transformação, que haja, Senhor, mudança de mente, que haja, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos para prosseguirmos até aquele grande último dia. Aumenta a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos e usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Hoje, último capítulo, quem acompanhou todas as quarta-feiras? O Ítalo? Amém. Nós estamos nessa série. Para quem não veio em nenhuma, ou para quem veio apenas em algumas, eu vou dar uma breve recapitulada. Nós estamos falando sobre esse amor obstinado de Jesus, que Jesus, quando ele falava alguns mistérios do reino de Deus através de parábolas. E ele contou muitas parábolas, que nós podemos até falar outros dias sobre outras parábolas, mas bastante dessas parábolas que ficam em Lucas falam sobre um amor radical de Deus, um amor um pouco louco de Deus. E nessas parábolas nós falamos Lucas 15, que ficam 3 parábolas seguintes, que a primeira foi a parábola da ovelha perdida, que Jesus conta uma parábola. Quer explicar que o amor de Deus é como um pastor de ovelhas, que ao perder uma ovelha, o que ele faz? Mas ele deixa. É um amor um pouco, chega até a ser um pouco insensato, porque ele deixa tudo a perder para procurar uma ovelha. Um amor que, Deus ele é movido por amor. Na verdade, o apóstolo João, quando ele vai definir o que é Deus, quem é Deus? Deus, ele é amor. Deus é amor, é a essência do coração de Deus,
é amor. Deus é amor, Ele flui em amor e tudo que Ele faz é por amor. E toda correção, e toda justiça, e toda punição de Deus é movido pelo seu amor. Tudo que Deus faz é movido por amor. A essência de Deus, o apóstolo João vai frisar, Deus é amor. E também nós falamos sobre a parábola da dracma perdida, também em Lucas 15, porque quando nós lemos o evangelho de Lucas, para quem não sabe, Lucas não era apóstolo, ele era um médico. E ele começou a fazer pesquisas, ele não caminhou exatamente com Jesus, mas quando ele ficou sabendo, ele começou a fazer pesquisa com os apóstolos, com quem estava presente nos fatos de Jesus, e começou a relatar. É um relato de Lucas. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Jesus tinha um amor, um sentimento especial por pessoas maltrapilhas. Porque todas as parábolas que lemos ficam em Lucas. Então, em Lucas, o doutor Lucas, ele frisa um amor especial de Jesus por pessoas vulneráveis. Por pessoas que não se encaixavam no padrão religioso, que estavam perdidas, que estavam aquém da sociedade. E Lucas aqui ele frisa esse amor de Jesus por essas pessoas. Pelos viciados, pelas meretrizes, pelos beberrões. Jesus ele tem um interesse por essas pessoas. Nós, às vezes, não. Nós temos preconceito com viciados. Não deveríamos, mas infelizmente, por não sermos tão cheios desse amor de Deus, infelizmente, nós não temos esse mesmo sentimento de Cristo. E Jesus tem um interesse por essas pessoas, por viciados, por aqueles que não se encaixam nos padrões. Para nós, para os nossos olhos, talvez nós enxergamos desesperança, impossibilidade. Eu já andei com pessoas, já tentei discipulei pessoas que aos olhos humanos, aos meus olhos, eu falava, é impossível esse camarada se converter de fato e mudar de vida. Mas Jesus, ele tem a esperança. Jesus, ele consegue alcançar essas pessoas. Afinal, ele me alcançou. É porque às vezes nós fazemos muita distinção entre eles e nós. Mas, cara, ele me alcançou, ele te alcançou. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar de si mesmo, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Era o pior dos pecadores. E talvez alguns de nós nos levantem e falam, não, Paulo, é que você não me conheceu. Então, Jesus tem um interesse, um sentimento por essas pessoas. E é por isso que nós, a palavra de Deus diz, tendo em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, precisamos nos encher do Espírito Santo, porque estando cheios da presença de Deus, nós começamos a ter esse mesmo sentimento, esse mesmo amor por homossexuais, por adúlteros, e conseguir alcançar essas pessoas a fim de trazer para Cristo, porque uma vez em Cristo já era, tudo muda, tudo faz novo. O pecado já não tem mais tanto interesse assim. Mesmo que às vezes ele tente reavivar dentro de nós, já não tem mais tanto prazer. Já não tem mais beleza o pecado. Pode ser até bom, mas não tem mais beleza. Porque o pecado atrai. Porque o pecado nos tenta, e só nos tenta aquilo que pode ser bom. Mas já não tem mais prazer, uma vez que estamos em Cristo Jesus. E é por isso que em Cristo tudo se faz novo. E o apóstolo Paulo, que uma vez fala, o pior dos pecadores agora se encontra, morrendo pela causa. Então, em Cristo, nesse amor obstinado de Deus, nós encontramos uma saída para o pecado.
Nós encontramos liberdade e libertação de si mesmo. Porque às vezes você não está preso num vício, você não está preso em algo, em algum pecado, mas está preso em si mesmo, nos seus próprios sentimentos, escravo de si mesmo. E é só o amor obstinado de Deus que pode nos libertar e nos dar uma nova vida, nova perspectiva, nova experiência. Falamos também sobre a parábola da dracma perdida, que Jesus fala, Deus é como uma mulher que perde a sua dracma, que era a moeda da época, e ela revira a sua casa inteira até encontrar, e quando encontra, chama as amigas e comemora. Olha Jesus sendo escandaloso no seu amor, no seu jeito de falar sobre o seu pai. Porque, como eu já disse aqui em uma das pregações, o judeu da época, ao ele falar o nome de Deus, Yahvé, ele pegava a sua pena, escrevia uma letra, jogava fora, pegava outra, escrevia mais uma letra, jogava fora, pegava mais uma, até terminar o nome. De tamanha reverência ao nome de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz para não usarmos em vão o nome de Deus. E Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, agora diante dos homens, como nós, ele fala, Deus é como uma mulher que perde a sua moeda e faz uma faxina para encontrar. Falamos também que Jesus, ele sugere que Deus é como um pai um tanto quanto tolo, insensato, que tem 2 filhos, um tudo certinho e um tudo errado. E o filho tudo errado, ele pega parte do seu dinheiro, da sua herança, gasta de qualquer forma, e quando se encontra no pior estágio da sua vida, ele se lembra, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa e vou ver se meu pai me aceita como um dos seus servos, porque lá pelo menos tem comida. E ao ele voltar para casa, ele encontra o pai no portão, com os braços abertos. E ao invés de punir, ao invés de bater, ao invés de chicotear, ele prepara uma festa, um banquete e fala, vamos celebrar, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Sabe de uma coisa? É o amor de Deus que nos encontrou. Nos momentos mais escuros das nossas vidas. Eu falo por mim, no momento mais de angústia moral que eu vivi, não fui eu que encontrei Jesus. Ele me encontrou, Ele me resgatou, e é isso que Ele faz. Ele te encontrou. Não foi você que um dia levantou suas mãos e eu aceito Jesus. Não foi Ele que te aceitou na família de Deus. Foi Ele que te salvou, foi Ele que te escolheu. E se você ainda está aqui hoje, é porque Ele tem te sustentado. E ao filho mais velho, todo certinho, ele fica com inveja, fala, mas como assim, pai? Eu que estive aqui sempre certinho, fazendo tudo certinho. O Senhor nunca me deu um cabritinho para matar, para a gente fazer um churras. E esse seu filho aí, desprezando, gasta todos os nossos bens, e agora, quando ele volta, o Senhor prepara uma festa. Aí o pai responde, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes nós estamos envolvidos neste amor do pai. Somos filhos de Deus. A palavra de Deus fala que Deus nos chama de seu filho. Nós somos filhos de Deus. Estamos incluídos na família de Deus. E às vezes vivendo como escravos, mendigando amores, mendigando sentimentos alheios. Como se o amor obstinado que preenche todas as lacunas do nosso ser não fosse suficiente. Estamos na família de Deus, tendo tudo, mas vivendo como servos e como escravos. Ei, o amor de Deus quer te fazer viver a liberdade. A palavra de Deus diz a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas nós estamos tão
com a mente fechada, tão escravos e servos, vivendo na mentalidade de escravos, que tudo que sabemos sobre liberdade é que ela não é libertinagem. Vou repetir. Às vezes estamos com a mentalidade de escravos, que tudo que sabemos sobre liberdade é que ela não é libertinagem. Ei, Deus nos chama para caminharmos de glória em glória, para vivermos intimidade, experiências com Ele. Sabe, Deus quer te fazer viver experiências particulares com Ele, não somente aqui no culto, mas no seu quarto, no seu trabalho, na sua família, nos seus momentos a sós. Deus tem experiências extraordinárias para fazer com você. E para te fazer viver com Ele. Para que um dia, quando você tiver seus filhos, você não somente fale, Deus é bom, é porque falam que Ele é bom. Mas quando você estiver diante dos seus filhos, você possa falar, eu conheço, eu provi. Eu provei e vi que Ele é bom, de fato. Eu tenho experiências, assim como Jó. Jó, no final da sua vida, do livro de Jó, ele fala, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Me falavam a respeito dele. Mas agora eu conheço face a face, de provar, de apalpar. Deus é palpável. Enfim, essas 3 parábolas é incrível e ela nos revela esse amor obstinado de Deus. E nós temos que terminar essa série. Abra em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Esta é a 7ª ou 6ª parábola que estamos falando. Falamos também do grande banquete. A última parábola foi sobre... Você lembra? Meu Deus, nem eu lembro, me deu um branco. Misericórdia. Ah, sim, da mulher pecadora que quebra seu vaso, seu perfume aos pés de Jesus. E Jesus conta uma parábola, que um devia 50 denários, outro 500. E o Senhor perdoa ambos. E ele pergunta, quem o amará mais? Sabe, é por isso, escute isso, é por isso que tem pessoas que parecem ou que são mais apaixonadas por Jesus do que outras. Tem pessoas nas nossas reuniões que começam um louvor, soltam um lá maior, a pessoa já está quebrantada, chorando, meu Deus do céu, abençoa minha vida, meus filhos, minha família, liberta, cura, chora, se derrama. E tem outros que custa, fica lá. Ai. Se tiver aqui na frente, se bobear, olha para trás para olhar para o relógio. Nem disfarce, pega o celular aqui no cantinho. Com pressa de sair da presença de Deus. Por quê? Jesus fala, porque pouco foi perdoado. Ou não sabe o quanto foi perdoado. Melhor dizendo. Não tem a consciência do quanto foi perdoado. Do tamanho do livramento que temos em Cristo Jesus. Porque já dizia Charles Spurgeon que o maior livramento que tivemos não foi do inferno, e sim da ira de Deus. Éramos alvos da ira de Deus. Já pensou nisso? Éramos alvos dessa ira, filhos da ira de Deus, destinados à perdição, destinados ao sofrimento e à ira. Mas em Cristo Jesus houve um desvio dessa ira. E é por isso que recebemos Jesus. Para fazer mais sentido no receber Jesus. É por isso, porque somos alvos dessa ira.
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo do pecado, diz Romanos. Essa é a situação de toda a humanidade. E Cristo Jesus vem e aparece e toma esse lugar da ira de Deus. E a ira de Deus agora é destinada em Cristo Jesus. E quando recebemos Jesus, agora recebemos essa salvação. Primeiro, da ira de Deus. Não somos mais alvos dessa ira. Agora alvos do amor de Deus. Alvos do amor de Deus. Versículo 9. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Quantos homens? Um era fariseu e o outro publicano. O publicano aqui é um pecador. Para o judeu da época aqui, o publicano, cara, é a pior. É o pior de todos, o publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Nas palavras de Tiago, Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 2 homens foram orar. Um era cheio de autojustiça. E o que ele orava diante de Deus? Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Sabe o que isso significa? O que nós já falamos brevemente aqui em uma das ministrações, as máscaras que usamos diante de Deus para nos relacionar. Sabe, parece que nós enxergamos às vezes Deus como uma matrix. E nós às vezes achamos que conseguimos burlar essa matrix e fazer Deus não sondar os nossos corações. Mas eu quero te lembrar que Deus, Ele é um Deus que sonda corações. Ele não está apenas ouvindo a sua voz. Ele não está ouvindo as suas palavras verbalizadas. Ele está, na verdade, ouvindo o seu coração, porque Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe suas palavras antes mesmo de sair da sua boca. Mas nós, às vezes, achamos que Deus é como essa matrix que conseguimos burlar, enganar. E fazer Deus receber nossa oração e atendê-la. Porque esse homem entra na presença de Deus e fala, ele coloca essa máscara de autojustiça. Deus, eu mereço. Deus, eu não sou ruim assim não. Às vezes nós queremos entrar na presença de Deus e para sermos ouvidos, atendidos, nós queremos fazer esse tipo de oração talvez não igual. Para que Deus nos atenda. Obrigado porque eu não sou como os outros, eu jejuo. Colocar Deus na parede. Eu vou jejuar. Abrimos jejum em vão. Eu vou jejuar para Deus abrir a porta de emprego. Eu vou jejuar porque Deus tem que derramar sobre mim o dom de maravilhas. Achamos que estamos burlando essa matrix. E Jesus conta nessa mesma parábola que tinha um cara distante. Só que esse homem não tinha máscara.
Posso te falar uma coisa? A presença de Deus é um lugar onde as máscaras caem. Um lugar onde as máscaras caem. Não precisamos nos fazer. Às vezes nós precisamos, nos fazemos diante do patrão, do chefe, ou diante de uma reunião. Nós queremos colocar a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor veste, falar da melhor maneira, para conseguir alcançar o que almejamos. Mas diante de Deus é um lugar onde as máscaras caem e onde elas precisam cair. Afinal, o amor de Deus nos liberta de nós mesmos. Deus, Ele te conhece, nós não precisamos nos fazer de quem? De alguém diante de Deus que não somos. Porque quando chegarmos no céu, Deus, Ele não vai perguntar para você: Ítalo, por que você não foi como Billy Graham quando eu te dei a vida na terra? Ele vai perguntar: Ítalo, por que você não foi o Ítalo que eu criei para ser? E esse fariseu se encontrando no momento de vulnerabilidade, ele nem ousa olhar para o céu, mas ele bate. Imagina a oração desse camarada. Enquanto um soberbo, cheio de máscara e de justiça própria, do outro lado, alguém que não tinha mais máscara, diante de Deus. E ele bate no peito e fala: Deus, eu não sou digno. Aí Jesus conclui falando: quem vocês acham que desceu justificado? O publicano e não o outro. Sabe, essa história me faz lembrar Pedro. Pedro era alguém que por muito tempo usou uma máscara. O apóstolo Pedro, chamado para ser pescador de homens, ele era alguém que ainda não sabia a sua vulnerabilidade. E sabe de uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes? Nós somos mais suscetíveis a erros que não reconhecemos ter, a fraquezas que não reconhecemos ter. Quando achamos que somos bons bastante, nós estamos mais suscetíveis. Quantos me entendem? E Pedro, na última ceia do Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar que um vai negar e que um vai trair e que o resto vai negar. E Pedro se levanta naquela mesa e fala: Jesus, eu não. Eles podem. Eu não. Talvez Judas, está com cara, João, Tiago, eu não. Ele fala. E ele conclui ainda falando: eu vou até para a morte, eu vou até morrer por ti, Jesus. E Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus falando, e Pedro ainda responde: eu vou até para a morte, por ti eu morro. Sabe, eu cansei de conhecer crentes que ao olhar para os outros se sentem superiores. E julgam. Quando o irmão cai, então, meu Deus do céu, misericórdia. Não queira cair e esse irmão saber. Você viu o que aconteceu? Eu chamo esse tipo de gente de super gospel. Ele é super crente. Mas eu cansei de ver esse tipo de gente, cheio de autojustiça, justiça própria, um dia cair no pecado que sempre julgou os outros. No erro, nas fraquezas que julgava os outros. Quando vê um irmão fraco, fala: meu Deus do céu, você está sempre fraco. Meu Deus, levanta daí. E julga. Acho que não ora direito, então não lê a Bíblia. Você jejua, não jejua, está vendo? E Pedro era esse cara, cheio de máscara. Mas um dia, quando Jesus vai para a cruz, ele nega. Ele nega 3 vezes. Olha lá, não é você que andava com Jesus, mas você se veste como ele. Ele: não sou eu não, está louca? É o que eu falo, somos mais suscetíveis a erros e fraquezas que não reconhecemos ter.
E é por isso que eu costumo falar, eu não tenho tempo para ficar apontando o dedo, eu estou cuidando para que eu não caia. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Se estamos de pé, estamos pela graça de Deus e precisamos dele para continuarmos de pé. Mas Jesus, lá no final do Evangelho de Lucas, ele restaura Pedro. Quando ele ressuscita, ele fala, vai lá e chama Pedro. E ele encontra Pedro lá pescando. Quando Pedro vê ele, Jesus faz algumas perguntas para Pedro. Por causa desse dia aqui que ele fala, eu não vou morrer por ti. Eu te amo mais que tudo, eu morro por ti. E por ti eu morrerei e viverei. E nega. No final da vida, Jesus ressuscita. Ressurreto, ele chama Pedro. E ele faz 3 perguntas para Pedro. Fala, Pedro, e aí? Tu me amas? E nesses momentos, ele faz 3 perguntas. Pedro, e aí? Tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes. Mais uma vez, Jesus pergunta, e aí, Pedro? Tu me amas? Tem um jogo de palavras aqui que não dá tempo de explicar agora, mas sabe o que estava acontecendo aqui? A máscara de Pedro estava caindo. A máscara, as nossas máscaras, precisa cair. Nos encontrar com Jesus e ter um encontro face a face com Cristo, onde tudo muda. Onde tudo muda, tudo se faz novo. E aí, Pedro, e agora? Tu me amas, então apacenta-me ovelhas. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Não é impossível criarmos esse amor por Deus sem antes desfrutarmos do seu amor por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em todas as religiões, em todas, o arrependimento vem primeiro da bondade do seu respectivo Deus, divindade. Em todas, é necessário você se arrepender e depois você recebe misericórdia e bondade de um respectivo Deus. No Evangelho as coisas se encontram de uma ordem inversa, porque no Evangelho, em Cristo Jesus, primeiro vem a bondade, depois o arrependimento. A bondade precede, nos conduz para o arrependimento. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Agora ele entendia o amor. Pedro agora estava sendo restaurado. Não existia mais máscara, não existia mais autojustiça. Eu sou bom, eu jejuo não sei quantas vezes por semana e eu morrerei por ti. Agora ele estava apto por morrer. Agora ele estava apto a perder tudo, como cantamos, com amor e com alegria. Mas porque agora ele provou do amor restaurador do Senhor. Agora ele provou desse amor, dessa bondade que restaura. Filipenses capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver agora a história de um fariseu. Um fariseu que tinha de tudo para se vangloriar e se colocar acima de qualquer um que está nessa sala. Alguém que de fato tinha culhão para bater no peito e falar obrigado porque eu sou melhor que todos eles. E esse cara aqui é o apóstolo Paulo. Ele fala, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando aqui, eu era o cara da lei, o fariseu, a seita mais rigorosa do judaísmo. Eu cumpro a lei, Paulo estava falando. Versículo 7.
mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo em a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Escute isso. A justiça que temos, e nós não podemos perder isso de vista, é a justiça que provém da fé. Somos justificados pela fé, assim como aquele fariseu que desceu justificado. Nós somos justos por crer em Cristo. Sabe, imagina comigo. Imagina você não ter nenhum pecado. Você nunca pecou na sua vida. Imagina como você iria entrar na presença de Deus com essa consciência de, cara, eu nunca pequei. Imagina isso. Você ia chegar a Deus, derrama sobre a minha vida milagres, maravilhas, usa-me para curar enfermos. Agora, deixa eu te falar, sabe por que você pode entrar na presença de Deus com essa mesma convicção? Porque Jesus Cristo te justifica. E quando Deus nos justifica, é como se não tivéssemos mais pecado. É o escândalo da graça. Entrar na presença de Deus justificados. E sabe, a reforma protestante começou através disso. Porque Martinho Lutero leu, o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero, para encerrar, ele dizia que tinha uma labuta interior, tentando entender as palavras justiça de Deus. Ele se revirava dentro de si mesmo, tentando entender a expressão bíblica justiça de Deus. Porque ele falava, que entendia que justiça de Deus é aquela que Deus age justamente ao punir um pecador. Até que ele compreende que a justiça de Deus é aquela que ele justifica um pecador por meio da fé. Deus é justo e justificador. Esse é o amor de Deus. Ele é tão apaixonado. Esse amor é tão obstinado, inflexível, que ele não se relaciona com o pecado. Isso é óbvio. Deus não se relaciona com o pecado. E o que ele faz então para se relacionar com você? Ele mesmo vem e morre por você. Ele bate um martelo e fala, você é justo. Agora está apto para se relacionar e ter intimidade, mais ter o meu espírito em você, ter o meu espírito morando, habitando, sendo um com você. E é por isso que diante desse amor não tem mais culpa, condenação, não tem mais escravidão do pecado, mas tem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Se coloque de pé. Nós te agradecemos mais uma